Olá, primeiramente gostaria de agradecer pela participação. Para mim é uma grande honra e um grande orgulho estar aqui com vocês. Espero poder contribuir com a minha participação. Eu vou dar de uma certa maneira uma continuidade ao assunto que já foi iniciado. Estão visualizando bem? Está tudo ok aí? Então vamos lá. Em primeiro lugar, como já foi dito aqui anteriormente pela minha colega, pela Ilana, nós nos baseamos para, então, definir a compulsão alimentar, uma vez que eu vou falar sobre as novas manifestações da compulsão no pós-operatório, nós nos baseamos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Mas é importante destacar que a última edição do DSM, que é o DSM-5, é de 2013, então já vai basicamente fazer 10 anos que nós temos essa edição. E o CID está agora com a 11ª edição, que está aí fresquinha na nossa mão. E nós sempre temos esses dois parâmetros para nos nortear, apesar do DSM ser um manual que nós, psicólogos e psiquiatras, lançamos mão para fazer os diagnósticos. E as manifestações clínicas da compulsão alimentar, elas aparecem no transtorno de compulsão alimentar, na bulimia nervosa, que aparece depois da compulsão com os comportamentos compensatórios, e na anorexia nervosa, tipo compulsão alimentar purgativa. Então, essas seriam as 3 manifestações da compulsão alimentar. Então, como já foi descrito antes, como aparece essa compulsão, né, na nossa clínica? Um consumo de quantidade de grande comida num período delimitado de tempo, e o DSM nos dá, por exemplo, em 2 horas, um consumo grande de quase 4.000 calorias, uma sensação de perda de controle sobre o consumo alimentar, comer muito rápido, em geral isolado, né? E o sintoma central dessas compulsões alimentares, seja em qualquer uma das manifestações clínicas, com compensação ou sem, é a perda do controle. Então, essa perda, essa sensação de perda de controle é a base do sofrimento psicológico do indivíduo que tem compulsão alimentar. E por que estudar a compulsão alimentar, uma vez que nós falamos de obesidade? Porque a compulsão alimentar, ela é comum entre os indivíduos, tanto com sobrepeso quanto com obesidade, e em candidatos à cirurgia bariátrica, elas aparecem, segundo artigos, entre 12,7%, um estudo feito em 2019, e citado como em 20% num estudo de 2017 e em estudos de 2012. Então, aparecem numa quantidade significativa, embora não seja a psicopatologia número 1 dos candidatos à cirurgia bariátrica. Após a cirurgia bariátrica, a frequência dos episódios de compulsão, ela cai, e cai logicamente devido às próprias restrições que são provocadas pela própria anatomia, que é transformada na cirurgia bariátrica. Como já foi dito também anteriormente pela minha colega, porque afinal de contas estamos falando de assuntos correlatos, a impulsividade, ela tem um elemento fundamental no transtorno da compulsão alimentar. Por quê? Porque aquela escolha, a resposta rápida de escolha, ela é determinada pela impulsividade. Então, o indivíduo ele pode ter diante dele 2 alimentos, e o que vai fazer aquela escolha número 1, que depois vai determinar a repetição, é o elemento da impulsividade. Então, a compulsividade se refere ao aprendizado, e a impulsividade àquele impulso do primeiro, né? A compulsividade se refere mais ao aprendizado de hábitos, está mais ligado à mudança de cenário e à dependência está dependente da flexibilidade cognitiva do indivíduo. Então, como eu dizia, a impulsividade e a compulsividade, ambas contribuem para o surgimento e para a manutenção desse quadro do transtorno de compulsão alimentar. Então, embora seja chamado de transtorno de compulsão, a impulsividade está presente. E o aumento da impulsividade de escolha, aquele que faz pegar o primeiro, pode ser particularmente relevante para o transtorno de compulsão alimentar. Por isso, como a nossa colega disse, os pacientes que têm
esse elemento da impulsividade, que é muito presente tanto no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quanto no transtorno bipolar, são aqueles que mantêm o maior risco de recidiva de peso depois. É o que a gente observa em clínica. Mas o que sabemos é que nós temos também episódios subjetivos de compulsão alimentar, como ela também já falou. E isso acontece quando a sensação de subjetividade está presente e não há quantidade de alimento, ou seja, a quantidade de alimento não é considerada excessiva pelo cliente. Porque essa abordagem de eu comi demais ou não comi demais é uma quantidade, a quantidade é considerada subjetiva, ou seja, quem quantifica é quem come, né? Mas os sintomas em si, eles permanecem, ou seja, a alimentação descontrolada, aquele comer emocional provocado por desregulação emocional diante das emoções, a preocupação com o peso, o foco excessivo na forma do corpo, uma preocupação alimentar, a psicopatologia geral do indivíduo, incluindo depressão, ansiedade e estresse, e no caso da bulimia, a restrição alimentar compensatória. Nós falamos de comportamentos alimentares desordenados e também às vezes aparecem na literatura como comportamentos transtornados, comportamentos alimentares que não estão descritos em literatura formal como DSM. Mas acontece que o grau de perda de controle ao comer fica mais relacionado ao grau de psicopatologia do que propriamente à quantidade de comida durante o episódio alimentar. Então, aí nós descrevemos a compulsão objetiva ou a subjetiva. Mas ambas têm níveis semelhantes de psicopatologia, né? Então, não há propriamente uma psicopatologia diferenciada para uma ou para outra, a não ser essa condição objetiva ou subjetiva da quantidade de alimentação e dessa avaliação subjetiva de cada um. No pós-operatório, então esses indivíduos, eles acabam transformando essa compulsão em função da falta de espaço gástrico. E o que nós vamos ver são duas manifestações essenciais, que é o catar e roer, picking and nibbling, e o grazing, né, que é o pastar. Então, no picking and nibbling, que é o catar e roer, é aquela alimentação que o indivíduo não planeja, mas que se repete ao longo do tempo e que acontece entre refeições e lanches, não tem uma previsão de quantidade, mas não existe perda de controle. Então, o indivíduo fica roendo o dia todo. No grazing, que é considerado o pastar, é um consumo de pequenas quantidades de alimentos de forma não planejada e repetitiva, sem a presença de fome, mas que também não tem registro de saciedade. Então, são duas formas alimentares muito semelhantes, com descrições, com nomes diferentes, mas com descrições muito semelhantes, mas que são descritas na literatura com esses dois nomes. Parece que são essas duas adaptações que existem para aqueles indivíduos que apresentavam antes a compulsão alimentar e que essa compulsão então passa a se manifestar dessa maneira no pós-operatório. Esse catar e roer afeta pelo menos 30% dos pacientes após a cirurgia bariátrica. E ainda não está claro se esse é um comportamento que pode se qualificar de normativo, de comportamento desordenado ou de comportamento maladaptativo. Ainda não existe um consenso sobre como qualificar esse tipo de alimentação. Esses pacientes que já tinham esse padrão alimentar antes, eles tendem a continuar com esse hábito. E os pacientes que eram compulsivos tendem a adaptar para esse modo, uma vez que há uma restrição do espaço gástrico. E ele não pode ser igualado àquele comportamento porcionado que é recomendado pelo nutricionista, porque, em geral, inclui alimentos hipercalóricos, altamente açucarados e gordurosos, que costumava se chamar de comidas de conforto. Então, os excessos alimentares, alimentação desordenada ou comer transtornado que aparecem na cirurgia bariátrica após o procedimento, geralmente são classificados como compulsão objetiva, compulsão subjetiva, aparece como grazing compulsivo e grazing não compulsivo, conforme a literatura que se lê. Esse é um estudo de Portugal,
que qualifica dessas 4 maneiras os comportamentos que aparecem após a cirurgia bariátrica. Então, você vai ter essa classificação, como vai ter a classificação do catar e roer e do grazing. São essas as manifestações que aparecem após a cirurgia bariátrica. Então, a presença isolada de compulsões objetivas e compulsões subjetivas estão associadas à baixa perda de peso após a cirurgia bariátrica. E ocorre maior recidiva da obesidade no pós-operatório na presença dessas compulsões. E aproximadamente 10% dos pacientes desenvolvem a perda de controle do comer depois de 2 anos de cirurgia bariátrica, com sintomas que podem ressurgir entre 6 meses após a cirurgia bariátrica. Então, nós temos pessoas que podem retornar a esse padrão da perda de controle ao comer. Pessoas que antes tinham e passam a ter novamente essa sensação de perda de controle alimentar. Seria essa minha contribuição e eu fico à disposição. Peço desculpa pela falha no som, espero que tenha melhorado.